esperança e meu socorro. Tua vida me traz paz e salvação, Jesus. Aleluia. Aleluia. Fui resgatado, fui redimido. Em tua obra eu descanso, meu Senhor Jesus. Permaneço em tua presença, desfruto da tua herança. Nas promessas eu descanso, na perfeita gentileza permaneço. Comprado por tua vida, coberto por teu sangue, o teu amor me libertou da escuridão, Jesus. O teu amor que desfaz todo o medo, o teu perdão é maior que os meus erros. Tu és a graça, em ti descanso, meu Senhor Jesus. Permaneço em tua presença, desfruto da tua herança. Nas promessas eu descanso, na perfeita gentileza permaneço.
Você pode aplaudir a Jesus. Você pode aplaudir a manifestação da presença de Deus em nosso meio. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Receba, Senhor, o nosso louvor. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, a nossa gratidão. Receba, Senhor, receba, Senhor, receba. Receba, Senhor, receba, Senhor. É de coração. Nós amamos o Senhor Deus. Nós amamos a Jesus Cristo. Nós amamos o Espírito Santo. Nós amamos a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode se assentar, por gentileza. Se você trouxe a sua Bíblia, peço que você abra no livro de Atos, capítulo 9, versículo 31. Atos 9, versículo 31. Semana passada nós estávamos em Curitiba, sentados como Maria e recebendo a palavra de Deus. Nós estivemos com a liderança, com o nosso colegiado, com a nossa cobertura espiritual num retiro, que começou na quinta-feira à noite para os pastores sêniores. Nós ficamos lá quinta-feira à noite, sexta, sábado e domingo. Então, ministrações todas as manhãs e todas as noites. Ministrações de 2h30, 3 horas, onde você nem vê o tempo passar. Então, onde nós também somos cuidados, nós pastores somos pastoreados, nos relacionando com os nossos pastores que estão para nos servir, juntamente com as igrejas aliançadas, as igrejas de extensão. A igreja de extensão são igrejas abas, em outras cidades, em outros estados. Igrejas de extensão são igrejas que se alianciam, fazem uma aliança com a comunhão cristã aba. Então, nós nos encontramos pelo menos 2, 3 vezes por semestre. Então, nós já recebemos a cobertura aqui do pastor Bernardo, do pastor Pio, e nós louvamos a Deus pelo privilégio de termos essa aliança e esse relacionamento. Eu quero convidar você a não se distrair. Eu tenho uma palavra de Deus lá no retiro, me veio à minha mente transformação, transformação. E essa palavrinha ficou martelando dentro do meu coração, do meu espírito. E nós precisamos estarmos atentos àquilo que Deus quer fazer através da sua palavra. O poder da palavra de Deus, o poder da ministração da palavra de Deus, ocasiona e precisa ocasionar transformação, mudança nas nossas vidas. Quem é que gosta de mudança? Você já mudou ou não? Mudou de casa, encaixotar, aquela coisa nada toda. Meu Deus, meu Deus, no nosso currículo nós temos 20 mudanças. Em 36 anos de casado que nós vamos fazer agora. Na realidade, hoje é dia 9 de junho, né? 9 de junho. Hoje eu estou fazendo 38 anos que eu pedi a Rosana em namoro. 38 anos. Eu tinha 18 anos, ela tinha 16 anos. 16 anos. Fiz uma cartinha toda melosa assim. Meu Deus, esses teus olhos tão lindos que são, com rima, sabe? Não sei onde está essa carta, eu preciso procurar essa carta. Estou lembrando ainda. Né? Então, 38 anos. E quantas mudanças daquele menino, daquele jovenzinho com 18 anos, com expectativas com relação ao futuro, com relação ao dia de amanhã, mas com alegria e com sonhos, muitos sonhos realizados e outros não realizados. E glória a Deus que Deus não nos dá tudo aquilo que a gente pede. Porque se Deus nos desse tudo aquilo que nós pedimos, nós não estaríamos hoje aqui. É verdade ou não é? Eu estou falando de 38 anos só atrás. Se Deus realizasse todos os meus sonhos, todos os meus desejos, eu não estaria hoje aqui. Eu não estaria hoje aqui. Pois os pensamentos de Deus e os planos de Deus são maiores do que os nossos.
E Ele nos dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas existe um processo de mudança, de transformação. Eu mudei muito, né? A Bíblia diz que o fim é melhor que o começo. Já falamos sobre isso, né? As cãs, os cabelos brancos, a maturidade, a experiência, a bagagem. Se eu pudesse estar com a cabeça que eu estou hoje, quando eu estivesse com 18 anos, meu Deus, quantas coisas seriam diferentes, né? Quantas decisões, escolhas seriam diferentes. Nós precisamos de estarmos em constante transformação. Mas essa transformação só vem pela palavra. Só vem pela palavra. Quando você pega a parábola do semeador, meu Deus, eu me desespero e vejo aquilo ali. Que aquilo que eu estou falando, aquilo que nós estamos falando aqui, é a palavra, são sementes. A nossa responsabilidade não é do crescimento no seu coração, dessa semente, de crescer e ocasionar mudanças e transformações. A responsabilidade é de Deus, mas você prepara o seu coração para receber essa palavra. Você prepara o seu coração. Me perdoe a liberdade que a gente tem como família, como igreja. Quando a gente está aqui na frente, a gente consegue visualizar o rostinho de muita gente. E quantas pessoas, na hora da ministração da palavra, há distração. Há uma sonolência, ao ponto que a pessoa dorme, ela nem percebe, dorme. Nem percebe. É algo impressionante. Isso, irmãos, até mesmo em aconselhamento. Eu participo de um aconselhamento lá no CCIM, e de repente o adolescente senta ali e abre o coração e conta e fala. Na hora de eu ministrar a palavra, eu começo a repreender. Não. Eu quero que essa semente caia em solo fértil, em solo bom. Existe o cansaço, o aspecto do cansaço, existe o aspecto de uma dor, de um contexto físico que você, sabe? Mas a palavra está acima disso tudo. Essa palavra é para que haja crescimento, amadurecimento, sabe? Transformação na sua vida. Nós não podemos continuar tendo os mesmos resultados, fazendo as mesmas coisas, porque senão nós teremos os mesmos resultados, porque os resultados vêm de Deus, vêm da parte de Deus. E Deus tem coisas novas para nós, amém? Deus tem coisas novas. Deus tem coisas novas. Vamos experimentar o novo de Deus. Vamos ousar em mudar. Vamos ousar em mudar. No contexto de aconselhamento de casal, essa semana mesmo aconselhei uma esposa, onde foi abandonada pelo seu marido. O marido saiu de casa e deixou duas crianças pequenas, uma de 5 anos e uma de 3 anos. E aí quando eu fui conversar com aquela mulher, meu Deus, ela só falou dele. O aconselhamento todo só falou dele. Em nenhum momento ela olhou para si mesma e falou: olha, pastor, sabe, eu também falhei. Eu também errei. Eu também preciso de transformação, de mudança. Eu faria diferente. Agora, com a perda, eu faria diferente. Não. Dificilmente nós conseguimos ver em nós, sabe as mudanças. Você sabe que você precisa mudar, você sabe que você precisa ser transformado, a tua mente, as tuas atitudes, as tuas palavras. Nós sabemos disso, mas isso só será real e verdadeiro na exposição da palavra de Deus. Quando você se expõe à palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, nós não lemos a Bíblia. Nós não lemos a Bíblia. Nós não nos expomos na leitura da Bíblia. Meu irmão, só o domingo à noite não é o suficiente para que haja transformação na sua vida. Só o domingo à noite não é suficiente para que haja mudanças na sua vida. Nós precisamos nos expor à palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos amar a palavra de Deus. Transformação. E nós encontramos muitas transformações. Olha esse texto de Atos capítulo 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo, cresciam em números.
Olha quantas promessas aqui. A igreja, na verdade, tinha paz. Como que você imagina paz? O que é paz? A ausência de conflito. É isso ou não? Na concepção humana, o que é paz? Senhor, vamos orar pela paz de Israel. Quando você pensa em orar por Israel, o que você pensa? Guerra. Eles estão tendo guerra lá, não? Recebendo bomba em cima de bomba, né? Sabe? Pela paz, ausência de conflito. Paz na família. O que você pensa em paz na minha família? Deus, eu quero paz na minha família. Conflito com quem? Marido e mulher, com a esposa, tá vendo? Como é fácil. Conflito com a esposa. O marido fala da esposa. A mulher fala, é? Conflito com o esposo, conflito com o filho, conflitos. Conflitos, ausência de conflitos. Numa cidade, numa vizinhança, você que mora em apartamento. Meu Deus, de repente você está cansado, você vai lá e o vizinho de cima resolveu naquela noite, naquela madrugada, festar. Ausência de conflitos, Mas é o seguinte, a igreja na verdade tinha paz. Ou seja, a igreja não estava tendo conflitos aqui. Vocês conhecem o contexto de Atos ou não? Depois da descida do Pentecostes, do Espírito Santo, o que aconteceu? Uma grande perseguição. Uma grande perseguição. Até mesmo com morte, com apedrejamento de Estevão. E a partir do apedrejamento de Estevão, os discípulos falaram, opa, o mundo espiritual é maior, é real, é mais real do que a gente imagina. Vamos sair de Jerusalém. Jesus tinha falado, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eles estavam tão felizes ali, cheios do Espírito Santo de Deus, orando em línguas, profetizando e tudo mais, sabe? Vamos montar uma teta, vamos ficar nós aqui, e sabe, não, ei, é o mundo. Vocês precisam sair. E a partir da morte de Estevão, por apedrejamento, os discípulos tiveram que fugir, se esconder. Mas do que está falando então o texto aqui? A igreja na verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus. Mas não é ninguém vai a Deus? Por que ninguém vem a Deus? Porque o Pai e o Filho são um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um. Ninguém vem a mim, ninguém vem a Deus, ninguém vem a Jesus, ninguém vem ao Espírito Santo, se não for pela vida de Jesus, pelo Filho. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Então a verdadeira paz está na verdade que é Jesus. E essas pessoas estavam cheias do Espírito Santo. A paz não está relacionada à ausência de conflitos. A paz do cristão é Jesus Cristo. Vou repetir isso. A paz não está relacionada à ausência de conflitos. Neste mundo tereis paz. Vocês vão ter paz. Irmãos, nós não somos deste mundo. Neste mundo não tem paz. As pessoas desse mundo não têm paz, procuram a paz, que é a ausência de conflito. Mas a paz é uma pessoa. A paz é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E se nós não conhecemos a Jesus Cristo, se nós não nos relacionarmos com Jesus Cristo, se nós não trilharmos o caminho que é Jesus Cristo, nós não temos paz. Não temos paz financeira, não temos paz na família, não temos paz com, sabe, nos relacionamentos, não temos paz no trabalho, não temos paz. Existe insatisfação, existe tristeza, porque a gente sempre espera que o patrão mude, que a esposa mude, que o marido mude, que os filhos mudem, que o pastor mude, essa igreja, não é aqui meu lugar. Sabe, não, você sempre espera que os outros mudem, que os outros sejam transformados. Mas a razão da transformação é individual, através do encontro com a verdade.
o encontro com a verdade, que é Jesus. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se. Estamos falando aí da celebração, da edificação, da comunhão e da evangelização. A edificação é para o teu crescimento, é para o teu avanço, é para a tua maturidade. Nós precisamos ser edificados pela palavra de Deus. Nós precisamos entender a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Nós precisamos. E caminhando no temor do Senhor. O temor do Senhor, sabe, é você repudiar o pecado. É você amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, sabe? E repudiar aquilo que é ruim, aquilo que é mal. Fugir das tentações. Fugir das ciladas do diabo. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Quem é que acrescenta? Dia a dia os que vão sendo salvos. Quem é que acrescenta? Vamos ver o contexto desse texto? Vamos ler a partir do versículo 9, a partir do versículo 20, Atos capítulo 9, versículo 20. Acompanhe comigo lá. E logo pregava nas sinagogas. Logo quem? Saulo. O texto anterior está falando da conversão de Saulo, da transformação radical que Saulo teve. Uma transformação assim radical, ao ponto dos cristãos não crerem, não acreditarem na mudança dele. Em quem ele era e quem ele foi, a forma como ele foi transformado. As pessoas não acreditavam. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é Cristo. A transformação dele foi tão grande que promoveu confusão. O texto diz, confundia os judeus. Ele era fortalecido cada vez mais, ele era fortalecido pela verdade, pelo caminho, pela vida de Cristo. A experiência que ele teve foi transformadora, foi radical, ao ponto das pessoas ficarem confusas. É dois tipos de pessoas. É outro homem, é outra pessoa, quem é, mas não, ele é Saulo, é Paulo, e ficou aquela confusão. Mas ele tinha a capacidade de demonstrar que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Messias. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. De perseguidor, ele começou a ser perseguido. Aquilo que ele queria fazer para os cristãos, começou a acontecer para ele. E a Bíblia diz que a igreja tinha paz. As pessoas querendo tirar a tua vida, querendo matar você, preparar ciladas para você. E a igreja tinha paz. A paz é Jesus. A paz é Jesus. Porém, um plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram pela muralha. Ele teve que fugir. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de revelação, cheio do poder de Deus, recém-convertido, pregando com ousadia lá no meio dos judeus, lá em Jerusalém. Os discípulos: vem cá menino, vem cá jovem, vamos lá, você tem que sair daí. E desceram ele escondido pelas muralhas, e as muralhas eram altíssimas. Puseram ele dentro do cestinho e com uma cordinha puseram ele para a rua. Vaza, senão você vai morrer. E não é um momento, vaza. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos, porém o temiam, não acreditando que eles fossem discípulos. Ele procurou quem? Os discípulos. E quando ele chegou lá, o que passou pela cabeça dos discípulos? Medo. Ele vai nos matar, ele vai nos entregar, ele vai mostrar onde nós estamos nos reunindo escondido. E os discípulos, todos porém o temiam, não acreditando
que ele fosse também um discípulo de Jesus. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles também em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e ali enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando-se no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Vivemos num mundo em que de constantes transformações e mudanças. Quantas mudanças? Quantas transformações? Eu falei de 38 anos atrás, meu Deus. De uma cartinha que eu escrevi e tal, amorosa, para... Não tem mais isso, não tem papel, mais caneta, não se usa mais isso. Hoje você faz uma selfie, tira uma foto e pede a menina em namoro, ou sei lá o quê. E percebe? Nós estamos em constante mudança, em constante transformação. O mundo está passando por isso. Todo dia, em muitas áreas das nossas vidas, encontramos novidades diante de nós. E muitas vezes, se você não acompanhar essas novidades, você vai ficar para trás no contexto profissional, no contexto, no contexto pessoal, no contexto desse desenvolvimento, desse crescimento. Eu louvo a Deus pelas vozinhas, pela minha mamãe, Dona Marta. Dona Marta está com 85 anos, é minha segunda mãe. A Dona Marta é minha segunda mãe. A Dona Marta se converteu lá em Atibaia, meu primeiro ministério lá em Atibaia, e nos acompanhou. Depois que nós saímos de Atibaia, ela foi para Curitiba, está lá em Curitiba trabalhando para o Senhor, uma agenda exaustiva durante a semana toda, pregando a palavra do Senhor, todos os dias, e hoje está nos visitando, e com um desejo grande também de vir para Maringá. As portas em Maringá estão abertas. Então, eu vejo elas no celular. Meu Deus, que coisa linda! Que coisa linda! Vejo elas no celular, ouvindo mensagem, dando as notícias, passando o WhatsApp para a gente, comunicando com os parentes lá em Minas Gerais, que não vê há anos, e de repente estão ali se comunicando. Precisamos acompanhar essas transformações, essas mudanças, com sabedoria. Os nossos filhos, muitas vezes, precisamos ensiná-los com sabedoria, a usar toda essa tecnologia para o crescimento, para o amadurecimento dessas crianças. Criar. Ensine seu filho, através da tecnologia, a criar alguma coisa no celular, a criar alguma coisa no iPad, desenvolver alguma coisa, criar uma coisa, e os mistérios serão revelados a eles, e eles serão importantíssimos aí nessa área de tecnologia. Nós precisamos de mudanças. Nós precisamos de transformação. Nós precisamos. Em que momento nós resolvemos mudar ou transformar? Geralmente é numa catástrofe, em alguma coisa difícil que acontece. A partir daquele momento você para, reflete. Puxa vida, preciso fazer diferente. É verdade ou não é? Porque nós muitas vezes entramos numa área de conforto tão grande que nós não queremos mudança, nós não queremos transformação. Tá bom do jeito que tá. Eu me lembro do meu acidente, quando eu sofri o acidente. Quantas transformações boas vieram depois do meu acidente. Se eu não tivesse sofrido aquele acidente, eu estaria de repente lá em São Paulo até hoje. Até hoje. O diabo foi como nós ouvimos aqui, o diabo vem para matar, roubar e destruir. É Deus que coloca câncer na vida de uma pessoa? Não. Mas é onde abundou o pecado, sobreabundou a graça de Deus. O diabo, ele vem. Nós muitas vezes não entendemos por que nós cristãos continuamos ainda doentes. Se você pega alguns textos do Novo Testamento, principalmente de Paulo, a Bíblia diz, ele entrava num determinado lugar e todas as pessoas foram curadas. Jesus entrava num determinado lugar e todas as pessoas foram curadas. Estamos crescendo,
Precisamos ser transformados as nossas mentes em conhecermos a verdade, conhecermos a palavra, nos expomos à palavra e aplicarmos isso. Não estamos preocupados com o resultado, porque a nossa função é lançar a semente. É lançar a semente em fé. Em fé. Um acidente que era para ser para a morte, Deus nos livrou, eu estou aqui, e Deus fez infinitamente mais. Infinitamente mais. É uma história escrita de acontecimentos, sabe, de experiências, de amadurecimento, de crescimento, aonde Deus faz, aonde Deus escolhe, aonde Deus chama, aonde Ele reserva algo infinitamente maior e novo. Prepare-se, meu irmão, para o novo. O novo de Deus para você. O novo de Deus para você. Como igreja estamos vivendo dias de celebração, edificação, comunhão e evangelização, com a prática de verdades reveladas através da palavra de Deus. Temos recebido pão genuíno, pão sagrado. Nós só precisamos entender e aplicar isso no nosso dia a dia. Onde, com os nossos corações gratos a Deus, temos as nossas vidas, famílias, trabalhos, ministérios transformados e renovados em nome de Jesus. A cada manhã Deus tem preparado algo novo. A cada manhã Deus tem preparado algo novo. Tenha essa expectativa com relação ao dia de hoje. Esse foi o dia que o Senhor nos fez, nos alegremos e nos regozijemos nele. Obrigado, Senhor, com um coração grato. Pare de olhar o negativo, pare de olhar os problemas, pare de olhar os conflitos e tenha um coração grato. Esse texto nos mostra uma transformação radical de Saulo. Radical de Saulo. Atos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguém que era Na tua Bíblia está caminho com letra maiúscula ou não? Se achasse alguém que era de Jesus. Nós já encontramos a verdade e já encontramos o caminho. Se achasse alguém que era do caminho. O caminho era considerado uma seita. Eles começaram a denominar os cristãos, depois eles começaram a chamar de cristãos. Mas antes eles começaram a denominar essas pessoas que criam na ressurreição, que creram na ressurreição de Jesus, que creram em Jesus Cristo. Depois do Pentecostes, era uma seita chamada Caminho, o Caminho. Essa seita precisa ser interrompida. Saulo, vá lá, eu te dou autorização para você prender essas pessoas, levar cativas essas pessoas e, se possível for, até matar alguns líderes. Ele tinha toda essa legalidade, ele tinha toda essa autoridade. Assim os homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz, quem é a luz? Do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ele estava em cima de um animal, com certeza, não tinha carro naquela época, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta sou: eu sou Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Não é forte essa expressão? É forte por quê? Porque Jesus Cristo já ressuscitou. Jesus Cristo já foi elevado aos céus. Jesus Cristo está à direita de Deus. Quando Estevão foi apedrejado, a Bíblia diz que Jesus Cristo está assentado à direita de Deus. Quando Estevão foi apedrejado, Estevão teve uma visão e viu Jesus em pé. Para quê? Para recebê-lo. E agora, Jesus no céu, no trono, para receber Estevão, que estava sendo apedrejado. E agora, Jesus vem novamente, como luz. Jesus é a luz. Jesus é a luz do mundo. Jesus veio, e aquela luz, como um sol do meio-dia,
foi tão forte, tão forte, tão forte, que o que aconteceu com Saulo? Ele ficou cego. Ele ficou cego. Mas, pastor, você não acabou de falar que não é Deus, que Jesus que põe enfermidade nas pessoas? Mas isso não era uma enfermidade, isso era um sinal. Não era uma enfermidade. Era um sinal físico no corpo dele, da glória e do poder de Deus. Ao ponto dele ouvir, e as pessoas que estavam ali também ouviram aquela voz. E o texto continua. Ouviu a voz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas ele estava perseguindo o quê? Estava perseguindo o caminho, a seita, os cristãos. Não fale mal da igreja. Não fale mal da igreja. Quando você fala igreja, você fala de pessoas. Igreja somos nós, não é a placa Comunhão Cristã Aba. Não seja um perseguidor da igreja, falando mal da igreja, criticando a igreja, criticando as pessoas. Sabe, cada um vai dar conta diante do Senhor. Não pague o mal com o mal. O meu direito é de não ter direito nenhum. As pessoas podem falar de você, as pessoas podem te caluniar, pode, sabe, pisar, pode apedrejar, mas não reaja. Toda vez que você reage, você abre uma oportunidade para o diabo agir. Não reaja às críticas, não reage, sabe, àquilo. Não reaja. Abençoe. Ore até mesmo pelos teus inimigos, diz a palavra de Deus. Ore até mesmo para aqueles que te perseguem, diz a palavra de Deus. Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Mas se Jesus já desceu dos céus para falar com ele, por que Jesus não trouxe o que era para ele fazer? Porque a responsabilidade está nas nossas mãos. Do que fazer, como fazer e quando fazer. E levar as pessoas a cumprirem um propósito de Deus está nas nossas mãos. Nas mãos dos discípulos de Jesus. Deus deu essa autoridade para os discípulos de Jesus. Jesus já concluiu a obra. Jesus já fez tudo. Tanto que depois da ressurreição, ele não fez mais nenhum milagre para comprovar as pessoas e para trazer salvação às pessoas. Ele fez um milagre para comprovar aos discípulos, deu sinais para que eles pudessem crer. Ei, eu ressuscitei, é isso mesmo, toque aqui. E os discípulos puderam crer para continuar a pregarem a palavra de Deus. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Imagina o desespero desse homem. Eu estou matando, estou perseguindo, eu vou ser destruído. Para onde eu estou sendo levado? Eu estou sendo levado lá para a seita, o caminho. Lá, sabe, o que eles vão fazer comigo? Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua, que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu. Gente, Deus vem, Jesus vem, aparece, vem, se manifesta Ananias. E mesmo Ananias: Senhor, é o seguinte, posso fazer uma perguntinha? Que perguntinha? Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O caminho vivo. O caminho vivo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. O caminho vivo se revelou de uma maneira transformadora. Transformadora. Ele transformou aquilo que era mentira, aqueles ensinamentos errados, ele transformou aquilo que era engano na verdade. Na verdade. Saulo conheceu a verdade. Saulo conheceu o caminho. Saulo teve uma experiência pessoal de transformação, de mudança radical
radical, mudança de mente, transformação. As suas atitudes, o seu comportamento, sabe, gerou medo. Porque eles sabiam quem ele era e o que ele estava fazendo agora. Irmãos, nós precisamos dessa transformação. Nós temos a revelação, nós temos a luz, nós temos o caminho, nós temos a vida, nós temos a palavra de Deus. Os discípulos não tinham isso em suas mãos. Nós temos toda a revelação da palavra de Deus, da vontade de Deus para a nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso ministério. Nós precisamos dessa verdade, nós precisamos desse caminho, nós precisamos ser transformados. O que é transformação? Tomar nova feição, ou caráter. O caráter, ele é formado através do quê? O nosso caráter. Nosso caráter é o nosso jeitão. Você tem um jeitão de ser. Você tem um jeitão de agir. E tudo isso é formado através da cultura, através da tua família, das influências positivas e negativas que você recebeu desde a sua infância. Por isso, papai, mamãe, pelo amor de Deus. Papai, mamãe, pelo amor de Deus. Ensina a criança na verdade. Ensina a criança no caminho. Dê vida ao seu filho, ensinando, inculcando, motivando, incentivando o seu filho, mesmo pequenininho. Olha lá, quantos anos tem o filho, Carlos? Quanto? 8 meses. Você percebe que tem uma criança de 8 meses dentro da igreja ou não? Os pais estão ensinando. Estão ensinando. E está ali, sendo ensinado. Dá uma choradinha, vai lá, leva e depois traz de novo. Sabe, ensinados. E os pais estão ali também recebendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. E isso vai ocasionar transformação, mudança. Não só na vida do casal, mas na vida da criança, na vida, sabe, de todos nós. Nós precisamos, as nossas crianças estão aonde agora? As nossas crianças estão aonde agora? Escola Bíblica Infantil. Estão sendo ministradas, estão sendo ensinadas a palavra de Deus. E isso vai estar ocasionando transformação na vida do seu filho. Sim ou não? Sim. Gente, eu vejo algumas atitudes de algumas crianças. Meu Deus! Com relação a Jesus, cantando os cânticos. Vamos brincar? Do quê? Vamos brincar de igreja? Eu sou o pastor, você é do grupo de serviço, você é isso, você é aquilo. Meu Deus! Meu Deus! E tudo isso, pai, é responsabilidade sua, não é responsabilidade da igreja. Tudo isso é uma decisão sua de inculcar, de ensinar, de juntos estarmos aí, sabe, ministrando a vida das nossas crianças, dos nossos juniores, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Tem coisas novas. Essa transformação no caráter, a formação do caráter com princípios e verdades cristãs. Porque vai chegar um momento, né? Vai chegar um momento que papai e mamãe, os filhos não vão querer mais estar com você. Não vão mais querer estar com você. A primeira vez que me aconteceu isso, eu levei um choque tão grande. Minha filha já adolescente, e eu todo faceiro, né? Me planejei, programei, eu vou levar a Ana Cláudia hoje para o cinema. Fui, vi lá a programação, um filme que de repente o adolescente gosta e tal. E cheguei todo feliz, né? Filha, papai tem uma surpresa para você. Papai vai te levar no cinema. Caiu o semblante dela. Mudou o semblante dela. Papai, não, filha, por quê? Não, papai, estou cansada, Cansada do quê? Cansada do quê? Depois a Rosana Marco, ela cresceu. Mas por que ela não... A pessoa vir com você com esse cabelo branco, né? Sabe, velhão, velho. Não, ela não está com vergonha de mim. Tá, ela tem vergonha de sair com você. Ela quer sair com as amiguinhas dela. A pessoa, o mico que ela vai pagar, de repente vê a amiguinha, sabe, com o papai lá. Daí eu caí na real, ela cresceu. Existe uma transformação. Existe uma mudança física. Por isso, papai, curta a princesinha. Curta, aproveite. Porque depois vem ainda o Luiz Fernando, abençoado. E leva ele embora ainda. Leva ele embora ainda, né?
Esses dias eu cheguei em casa e tal, fui para o quarto da Ana assim, a Ana não está mais aqui. A Rafaela chegou aqui, cadê a Tianinha? Que a Tianinha foi lá na quarta da Tianinha. Não, a Tianinha não está mais em casa. Transformações, mudanças. Isso é para melhor. Isso é para melhor. Família, projeto estabelecido por Deus. Sabe, é coisa linda, é coisa maravilhosa. E nós passamos por essa transformação. Passamos por isso. Isso é bom, é agradável, é perfeito. É essa a vontade de Deus. Sabe, modificar-se, converter-se, mudança de direção, conversão é mudança de direção, meu irmão, em nome de Jesus. Metanoia, mudança de mente. Nós não podemos continuar tendo os mesmos resultados que nós estamos tendo. Não podemos. E nós, como pastor, queremos que você cresça, queremos que você seja transformado. E na convivência, no relacionamento, nós sabemos se está havendo transformação ou não. Porque a transformação, nova feição, tomar nova feição, caráter, é uma modificação. Você está num momento descontraído com as pessoas e tudo mais, e de repente o irmãozinho lá solta um palavrão. Eu fico quieto, não falo nada, está tudo certo. Falei, só oro por ele, Deus. Tem que acontecer uma transformação. E não sou eu que vou falar para você, não pode, não faça, não proíbe. Meu Deus, ou por lei, nós estamos na época da graça. O véu está rasgado, você tem acesso à presença de Deus, sabe, buscar na palavra de Deus essa transformação vinda do Espírito Santo de Deus. Mas nós não podemos continuar tendo a mesma atitude. Marido, você não pode continuar tendo a mesma atitude com a sua esposa, como você tinha anteriormente. Ela tem que ver em você transformação, mudança. Esposa, ele tem que ver em você transformação e mudança. Agora, não espere que ela mude, não espere que ele mude. Decida, eu vou mudar. E como acontece a mudança? Pela palavra. Não é cursinho, não é o jantar de casais, a luz de vela. Sabe? É a palavra. E nós temos uma ferramenta maravilhosa, irmãos. Nós temos uma ferramenta maravilhosa. 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 Eu vou até falar, é custo zero. Custo zero. Mas é uma decisão você deixar a terça-feira à noite e vir aqui e se expor à palavra de Deus. É uma escolha sua, terça e quarta-feira, se expor à palavra de Deus e ter um crescimento com a palavra de Deus. Mas não temos tempo. Não podemos. E aí não tem como você se expor. Mas olha, fique com o filho, o pai fica com o filho e deixa a esposa aí, na Fateme. A rotina, sabe, da mãe, sabe, é exaustiva, ela precisa de uma transformação, ela precisa de algo novo. Então, pai, ofereça, esposa, olha, vá para a Fateme, vá para a Fateme. Terças e quartas-feiras eu fico com as crianças. E você vai ver o quanto isso vai transformar a vida da tua esposa, o quanto isso vai trazer fortalecimento, vigor, sabe? A alegria. A alegria muda, é uma mudança. É uma mudança radical, porque você está se expondo à palavra de Deus, à palavra de Deus, à palavra de Deus. E o próprio Jesus Cristo traz a luz. Caminho vivo. Tópico 2, caminho claro. João capítulo 3, versículo 16, já foi lido aqui. Caminho vivo, caminho claro. Não estou falando de internet, de celular não, tá? Vivo e claro, só faltou o TIM aqui, mas... João capítulo 3, versículo 17. João 3, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E o julgamento é esse. Qual é o julgamento? Que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz.
Sabe o que te impede de vir para a Fateme? Outras coisas que você ama mais do que a luz, do que se expor à luz. Tem alguma coisa a mais, tem alguma coisa a mais. Porque é uma decisão, uma escolha de se expor à palavra de Deus, de expor à luz, de se expor à luz. E as pessoas amam mais as coisas terrenas, mais as coisas terrenas. Gente, a gente tem grupo familiar, né? Me perdoe a abertura do meu coração aqui. Eu acompanho pelo WhatsApp os grupos familiares. Às vezes dá uma vontade de, sabe? Mas eu oro. Eu oro. Eu oro. O anfitrião pede para que confirme. Confirme aí, olha, eu preciso preparar aqui para quantas pessoas e tudo mais. E de repente, 19h35, 19h40, entra alguém lá, olha, não vou poder ir. Não vou poder. Meu Deus! Meu Deus! Situações, sabe, de escolhas que você faz. Sexta-feira, eu tenho grupo familiar, sexta-feira, sabe, olha, vamos lá, vamos nos empenhar, Eu estou com 2 grupos familiares, um grupo familiar de liderança e um grupo familiar na sexta-feira. E tenho muitas viagens, e muitas vezes eu estou, sabe, com o coração na mão, tendo que até mesmo cancelar o grupo familiar. Cancelar o grupo familiar. Em função dos compromissos, em função das atividades que nós temos. E aí eu vou no grupo familiar com aquela expectativa, com aquela alegria, sabe? E aí, gente, e aí? O quanto eu quero que você cresça. O quanto eu quero que você seja transformado. O quanto eu quero. Que você fale daquilo que está na palavra de Deus. Você fale daquilo que está cheio o seu coração. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. E numa devocional em grupo familiar, quando a pessoa faz uma devocional, não é para provar você, não é para saber se você... Não. Meu irmão, se você não tem nada para falar, não fale. É melhor do que falar coisas que não estão no seu coração. Se não teve tempo para você se preparar, sabe? Meu Deus, olha, não tive tempo de orar, não tive tempo de preparar. Está tudo certo, está tudo em ordem. Estamos em processo de transformação, de crescimento. O nosso desejo é que você cresça, que você avance, que você alcance muito mais, muito mais. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Olha só, porque o que acontece num grupo familiar? O que acontece, sabe, na igreja, quando você se expõe à palavra de Deus? Vão aparecer coisas ruins, que precisam ser transformadas, que precisam ser mudadas. Vão acontecer situações de caráter, sabe, que foi moldado na tua infância, na tua adolescência, situações e tudo mais, sabe, que há uma nova vida, que há uma nova transformação, que tem coisas novas de Deus para você. Muitas vezes nós precisamos abrir os nossos corações, sabe, e pedir oração. E pedir oração. Precisamos. Juntos em Cristo, nós somos mais fortes. E ninguém vai expor você, e ninguém vai publicar o teu problema nas redes sociais. Sabe, isso é juntos para nós crescermos, amadurecermos e termos as nossas vidas transformadas. Quem pratica a verdade? Quem é a verdade? Qual é a prática da verdade? A prática de Jesus no nosso dia a dia. É a vida de Cristo em mim. Quem pratica a verdade é a vida de Cristo em mim. Eu já joguei muito futebol, gosto de futebol. E jogo até hoje. Toda segunda-feira nós temos um grupo de pastores. Nós nos reunimos para jogar futebol. Irmãos, eu não abro a boca. E eu fico tão feliz com isso. Porque para quem não me conhecia, eu era briguento. Era estupim embutido, nem curto não era, embutido. Não levava desaforo. Pagava o mal com o mal. Sabe, depois conversa com a Rosa. Não conversa não. Não conversa não. Porque hoje é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo.
Eu estou falando de transformação, está a minha mãe aí. A minha mãe, que me conheceu desde a minha infância, como eu era adolescente. Né? Meu Deus, meu Deus. Isso, sabe, é transformação pela palavra. É transformação de caráter, de atitude, de pensamentos. Às vezes saem algumas palavras da boca de vocês, meu Deus, que não podem mais, não cabem mais. Porque nós somos filhos, nós somos da luz, a verdade está em nós somos do caminho, da seita do caminho. Nós somos do caminho, o caminho, a verdade, a vida, é a vida de Cristo em nós. Não cabe mais alguns comentários, não cabe mais algumas brincadeiras, sabe? Nós precisamos, sabe, ter essa transformação. Ao ponto de você chegar no teu ambiente de trabalho, você chocar as pessoas. Mas o que aconteceu? Está diferente, o teu semblante está diferente. O que aconteceu? Gente, é a beleza de Cristo. Eles não vão se assustar, né? Em função de repudiar você. Sabe, de aprovar o que aconteceu. O que aconteceu? Essa transformação é um caminho vivo, é um caminho claro, aonde a luz de Cristo, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas através de Deus. Através de Deus. E aí entra o relacionamento matrimonial, entra o relacionamento com as pessoas, o relacionamento em grupo familiar. Nós precisamos crescer, nós precisamos crescer. O caminho, ele nos constrange. O amor de Deus, ele nos constrange. Olha o texto de Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, muito rico. Publicano era um cobrador de impostos. Então era um judeu, né, que cobrava impostos para os romanos. Então o judeu, por ser judeu, ele chegava na casa dos judeus, né, e cobrava mesmo, e levava esses impostos para os romanos. Então era uma pessoa não muito bem vista, não era uma pessoa muito bem aceita no meio da sociedade judia, né? Então, o maioral, né, era uma pessoa muito importante, e se alguém, né, desafiasse ele poderia até mesmo prender, e os soldados romanos, enfim, as pessoas tinham medo dele. Procurava ver quem era Jesus. Ele procurava conhecer a verdade. Ele procurava ver quem era Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Mas não podia, pois tinha uma limitação. Ele era baixinho, de pequena estatura, e por causa da multidão, ele tentava e não conseguia. E ele teve uma estratégia. Então, correndo adiante da multidão, subiu numa árvore a fim de ver Jesus, porque ali havia de passar. Ele falou, Jesus, a multidão está indo para lá, eu vou lá naquela árvore, subiu em cima da árvore. Imagine, um homem importante, rico, dinheiro, tinha muito dinheiro. Né? E, na realidade, ele não queria ser reconhecido pelas pessoas. Na realidade, ele não podia ser reconhecido pelas pessoas. A curiosidade dele em conhecer Jesus, em ver Jesus, era tão grande, que ele fez isso discretamente. Fez isso discretamente. E se escondeu lá em cima da árvore, lá, né? De repente pôs um capuz e tal, e ficou quietinho ali, eu quero só ver Jesus, só ver Jesus. Né? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, denunciou ele, Zaqueu, aonde está? Onde está o baixinho? Procuravam, não, ele estava em cima, baixinho, pequenininho, ele tira de repente o capuz, a Bíblia não diz isso, tá? Eu estou, e fui descoberto. E as pessoas viram aquilo com alegria? Não, as pessoas detestavam aquele homem, odiavam aquele homem. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Ele desceu e recebeu com... Deus não faz acepção de pessoas. Deus conhece o nosso coração. O quanto você quer ver Jesus, o quanto você tem buscado ao Senhor, Ele vai se revelar a você. O quanto você tem escolhido, feito escolhas.
Porque chega na hora do culto, já aconteceu isso, não? Chega na hora do culto, chega parente. Chega na hora do culto, acontece alguma situação. Chega na hora do culto, chega na hora do grupo familiar, acontece. Sabe, você tem que escolher. Você tem que escolher. Às vezes exige um sacrifício, baixinho, subir uma árvore, não é brincadeira. Não tem uma escala, não tem um banquinho, não tem nada. Ele teve que ali se ralar naquela árvore para subir lá naquela... Tem que ter um sacrifício, tem que ter um sacrifício, não um esforço. Através de uma decisão. Que joia, vocês vieram nos visitar nessa hora. Olha, eu vou ligar para o meu líder de grupo familiar, vou levar vocês todos para o grupo familiar. Vou levar vocês para o grupo familiar. Vai ser uma alegria esse tempo de comunhão, de relacionamento. Eu tenho certeza que o grupo familiar vai amar. Pessoal, olha, é o seguinte, chegou uns parentes em casa aqui, olha, eu estou levando eles para o grupo familiar. Aí você vai ver a motivação do coração do teu parente. Ele se esforçou em ver Jesus. E foi surpreendido com muita alegria em receber Jesus na sua casa. E o texto diz o seguinte: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o pecador. Essa murmuração aqui é inveja. Essa murmuração era inveja, porque é muita gente que estava ali. E de repente Jesus foi escolher o quê? O pecador. O pecador. Esse cara é bandido, esse cara é corrupto, esse cara é ladrão, esse cara, ele me cobrou propina, esse cara, e começaram a murmurar, começaram a reclamar da atitude de Jesus. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Gente, Jesus falou alguma coisa? O que Jesus falou? Zaqueu, hoje me convém ir na tua... Quem que vai entrar na tua casa? A luz. Quem vai entrar na tua casa? A verdade. Quem vai entrar na tua casa? O caminho. Quem vai entrar na tua casa? A vida. E quando a luz entra, aquilo que é trevas, sai. Se você desejar. Se você quiser. Porque Deus não condenou aquele homem. Por mais que as pessoas não entendessem da escolha, em função da inveja, Jesus não condenou aquele homem. E aquele homem se sentiu constrangido com o caminho. O caminho, a verdade e a vida, Jesus o constrangeu com a manifestação da presença de Deus na minha casa. Mas eu sei quem eu sou. Eu sei o meu caráter. Eu sei o meu procedimento. Eu sei aquilo que eu tenho feito. Eu conheço as leis judaicas. Eu tenho me levantado contra o povo de Deus. Eu tenho roubado, Jesus, é o seguinte. Antes de o Senhor falar alguma coisa, eu quero abrir meu coração aqui. E o que ele diz? Ele fala do contexto financeiro. Jesus, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Senhor, de todos os meus bens, todos os meus bens. A Bíblia diz que ele era muito... O que é uma pessoa muito rica? É isso mesmo, pode multiplicar. Muito rico. Deus, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E vou restituir aquele que eu defraudei, aquele que eu roubei. Ele sabia. Tinha tudo anotadinho na cadernetinha dele. Aquilo que ele não repassou para a autoridade romana. Aquilo que ele embolsou. Foi cobrado uma parte, ele cobrou a mais e pegou, embolsou e defraudou. Gente, que transformação é essa? Fala para mim. Um contexto financeiro. Os nossos maiores conflitos dos casais, os maiores conflitos de separações de casais, é motivo financeiro. É motivo financeiro. É o desgaste, da dívida, é o desgaste da conta, é o desgaste da administração, é a cobrança, é os desejos sem controle, é os sonhos, fora da realidade, fora da casinha, é a falta de concordância, Existem muitos maridos que são um freio de mão puxado para o crescimento financeiro. E existem muitas esposas que são um freio de mão puxado para o crescimento e desenvolvimento financeiro, para a prosperidade financeira. E conflitos.
E a paz está em Cristo, a paz está na verdade, na luz. Traga luz. Traga luz. Existem algumas áreas que nós precisamos de ajuda. Existem algumas áreas que nós precisamos de ajuda. Tem coisas que nós não sabemos fazer. Eu me cerco aqui na igreja de pessoas que sabem fazer. De pessoas que sabem fazer. Eu me dedico à palavra, à visitação, às pessoas. Agora, a situação contábil, a situação administrativa e tudo mais, a diretoria, sabe, me ajuda e me ajuda muito, 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 muito. Faz melhor do que se eu fosse fazer. E não é para eu fazer. Porque tem pessoas habilitadas, capacitadas, aonde nós precisamos. Quantas empresas nós temos aqui, empresários? Você não precisa de um contador? Chega num determinado momento da empresa onde você precisa de um contador para auxiliar você, para ajudar você. Isso no contexto lá de fora, no contexto do mundo. Imagine muitas vezes, sabe, no nosso contexto, nós precisamos crescer, nós precisamos ter as nossas mentes transformadas. Nós precisamos mudar, senão você vai continuar tendo os mesmos resultados. E muitas vezes nós precisamos crer, acreditar. E se em alguma coisa defraudou alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu fui ver no dicionário a definição de perdido, sumido, que desapareceu, que se encontra muito distante, que está num estado de aflição e de desorientação. Olha só, um estado de desorientação, sem orientação, sem uma direção. Um estado de aflição, o coração está tão afligido que ele acaba se perdendo, se distanciando. Irmão, você é filho, você é filha, não tem como Deus perder você. Você tem um DNA de Deus. Nós já falamos isso, temos falado, não existe crente desviado. Você decide se afastar, você decide se distanciar da verdade, do caminho. Sabe, você decide, mas aquilo queima dentro do teu coração. Deus tem saudade de você. Deus tem saudade de você. Houve salvação, houve cura, houve libertação. Pare, não vamos carregar essa aflição, esse peso para mais anos. Vamos dar um basta nisso. Vamos dar um basta nisso. Romanos 12, 1, equipe de louvor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, isso que nós estamos fazendo. E não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A única forma de nós experimentarmos essas verdades, de um caminho vivo, de um caminho claro, de um caminho que nos constrange pelo seu grande amor para conosco, é através da transformação. Uma transformação viva e clara. Uma transformação viva e clara. Esse é o título da minha mensagem. Uma transformação viva e clara. Uma transformação viva e clara. Uma transformação real, uma transformação verdadeira, uma mudança de mente de acordo com a palavra, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Isso vai trazer paz, vai trazer alegria. A Bíblia diz que aquele homem teve alegria de receber Jesus. A luz veio e transformou a casa dele, transformou a atitude dele. Você pode imaginar ele lá e devolvendo aquilo que ele roubou para as pessoas. Eu te roubei 100, eu estou te devolvendo 300, 300, eu vou te dar com juros e correção, sabe, eu quero te dar 2 vezes mais, 3 vezes mais. Isso trouxe paz, isso trouxe alegria. Eu quero declarar a paz. A paz não é apenas ausência de conflito, a paz é uma pessoa. E Jesus Cristo mesmo, ele declarou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Portanto, como nós estamos andando?
Como que tem a nossa caminhada cristã, a nossa vida cristã, no relacionamento eclesiástico, no relacionamento de grupo, no relacionamento familiar, no relacionamento de trabalho? Veja, portanto, vede prudentemente como vocês andam, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Não espere nada deste mundo. Esse mundo jaz no maligno, mas nós não somos deste mundo. Não espere, sabe, no governo, não espere nas finanças, não espere no mercado, não espere, sabe, na compra, na venda, não espere nas coisas materiais. Seja sábio. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos a sua mente. Tenha a sua vida mudada, tenha a sua mente mudada, para que você conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E você só tem mudança da sua mente, mudança do seu comportamento, mudança das suas palavras, mudança das suas atitudes. Não espere em pessoas. Muitas vezes você pensa, puxa, vou lá me aconselhar com o pastor Marco Aurélio e vou sair transformado. Não, eu vou ministrar a palavra de Deus na sua vida. É a palavra que transforma. Não é minha experiência de 38 anos, sabe, de 36 anos de casado, não é minha experiência de 33 de ministério, não é isso, não é isso, não é isso. É a palavra. Eu preciso ministrar a palavra ao seu coração. Você precisa compreender a palavra e deixar que a palavra transforme o teu comportamento, transforme a atitude, transforme a sua vida, transforme a sua vida. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Eu fui ver o que é esse sujeitar-se uns aos outros. Dando sempre graças. Em tudo dai. É fácil você agradecer num momento difícil ou não? Num momento de dor, é fácil. No momento de uma seta do diabo na tua casa, você sai daqui da igreja assim, sabe, parece que o céu desceu até você. Entra dentro do carro, uma situaçãozinha, pronto. Conflito. Parece que tudo aquilo que você vai embora. É decisão. Quando um não quer, dois não briga. É decisão, meu direito não tem direito nenhum. Abre mão, para que não haja conflito, para que haja paz. A Bíblia diz, se possível for, tenham paz com todos. Se possível for, tenham paz com todos. Nós somos proclamadores de transformação no ambiente, no local, através das nossas atitudes, através da sua vida. Enchei-vos, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, sujeitando-nos uns aos outros. O último versículo contém um mandamento: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitar-se significa colocar-se abaixo, como servo. O sujeitar-se aqui é servir as pessoas, servir em amor, reconhecer as pessoas superiores a você mesmo, reconhecendo em tudo as pessoas. Jesus Cristo é a nossa inspiração maior. Ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir. O mestre ensinou que no seu reino o maior é quem serve. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela forma como você tem servido a Jesus, servindo pessoas. Nós louvamos a Deus pela sua família. Nós louvamos a Deus, sabe, pela comunhão que nós temos em Cristo Jesus. Nós louvamos a Deus pelas lutas e dificuldades que você tem passado e você tem aberto, tem colocado as suas necessidades. Existem perdas financeiras, muitas vezes, situações inesperadas que vêm para nos tirar a paz, vêm para nos tirar perdas materiais, ataques físicos, mas você não está sozinho. É uma leve, momentânea situação. Isso vai passar, porque nós estamos alicerçados, sabe, na rocha que é Cristo. Jesus Cristo é o nosso caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Vamos ficar em pé.
Você pode fechar os seus olhos. Você está passando por alguma aflição? Em qualquer contexto. Na realidade, Deus falou com você. Você sabe aquilo que você está passando. Você quer que venha a luz? Você quer que a luz de Cristo brilhe nessa situação? E traga respostas. Traga resultados. Você precisa do sobrenatural nessa área. Nessa área. É uma escolha, uma decisão individual, pessoal. De repente é algo tão escondido, algo tão perdido, algo tão, sabe, que ninguém sabe, só você e Deus sabe. Coloque isso diante do Senhor. Traga luz. E essas trevas vão se dissipar. Vão embora. E você vai viver alegre. Como aquele homem recebeu Jesus com alegria. Deus, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, nós queremos resistir todo o mal. E queremos declarar, Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Que o Deus de paz vos dê paz sempre. A paz é uma pessoa, a paz é Jesus Cristo. Que o Deus de paz vos dê paz sempre, em todo momento. Eu quero declarar paz. Eu quero declarar justiça. A justiça é o estado perfeito. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Nós temos a vida de Cristo em nós. E a vida que eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Somos justos e justificados pela fé em Cristo Jesus. Cremos na justiça de Deus. Cremos e temos a paz que é Jesus Cristo. E eu quero declarar alegria no Espírito Santo de Deus. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor, que é o Espírito Santo, é a tua força. É a força que te capacita a enfrentar essas aflições, a enfrentar esse desgaste. Pare de falar, creia somente. Pare de declarar coisas negativas, creia somente. Declare a palavra de Deus e você verá os sinais acontecendo. Você verá o poder de Deus se manifestando na tua vida financeira, na tua vida emocional, na tua vida familiar, na criação dos teus filhos, no teu trabalho, na tua vida profissional. Na tua vida profissional, o novo, transformação, mudanças, transformação. Abra-se para o novo de Deus. Abra-se para o novo de Deus. Deus tem infinitamente mais. Eu quero declarar paz, justiça e alegria ao seu coração. Tem alguém que de repente está distante e gostaria de retornar aos braços do Pai? Todos estão com seus olhos fechados. Está distante, você decidiu se distanciar e gostaria de novamente retornar aos braços do Pai, estar bem pertinho de Jesus. Faça um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Estão todos com os olhos fechados, ninguém quer constranger você. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, de se reconciliar com Jesus, de voltar à casa do Pai, voltar à casa de Jesus? Faça um sinal com a sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém? Tem alguém? Todos pertinhos de Jesus? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Cantamos a quem nos salvou. Cantamos a quem nos salvou. Dançamos pelo seu amor. Cantamos a quem nos salvou. Dançamos pelo seu amor. O medo e a morte ele venceu. Sua vida
encheu. Gritamos alto pro mundo ouvir. Vivo está, vivo está, vivo está. Você é a luz do mundo, você é a luz, yeah. Levamos a luz ao mundo, você é a luz, você é a luz do mundo, você é a luz, yeah. Levamos a luz ao mundo, você é a luz. Cantamos a quem nos salvou. Dançamos pelo seu amor. Cantamos a quem nos salvou. Dançamos pelo seu amor. O medo e a morte ele venceu. Com sua vida ele nos encheu. Gritamos alto pro mundo ouvir. Vivo está, vivo está, vivo está. Você é a luz do mundo, você é a luz, yeah. Levamos a luz ao mundo, você é a luz, você é a luz do mundo, você é a luz, yeah. Levamos a luz ao mundo, você é a luz. Aleluia. Boa semana, Deus abençoe.